Oi, gente. Bom, então voltando aqui, ó, esse aqui é o segundo vídeo da aula 32, né? Só confirmar aqui. Aula 32 de geometria analítica. A gente está resolvendo agora nesse vídeo, né? Exercícios, exemplos sobre para determinar a posição relativa de uma reta em um plano dados, tá? E quando eles forem transversais, a gente vai encontrar também a interseção, tá? Então, ó. Então, os exemplos que nós resolveremos são desses tipos aqui, ó. Nós conhecemos equação de uma reta e de um plano, tá? Primeira coisa, a gente vai encontrar sempre um ponto para a reta, um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano, tá? Todo exercício a gente vai fazer isso. Bom, um ponto da reta R, a gente, ó, note que aqui a reta é dada em termos das suas equações paramétricas. Então, um ponto dessa reta, né, a gente obtém só olhando para os termos independentes, né? Ou seja, aqueles números que não estão multiplicando lambda, né? Então, na primeira equação, a gente obtém então 1, da segunda equação 1, da terceira equação 0. Então, esse ponto aqui é um ponto da reta R. Um vetor diretor para essa reta são aqueles coeficientes que estão multiplicando lambda. Então, ó, 1, menos 1, 1. E um vetor normal ao plano π, né, a gente obtém só olhando para os coeficientes, né, do x, y e z. Então, 1, 1, menos 1. Bom, como nós vimos lá no primeiro vídeo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esses dois vetores aqui, né, e verificar se eles são ortogonais ou não. Então, como? A gente faz isso calculando o produto escalar entre eles, né? Fazendo as contas, ó, vai ficar 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 1, menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Note que isso aqui dá menos 1, que é diferente de 0, né? 1 menos 1, 0, só vai sobrar menos 1. Então, esses vetores aqui, R e N, não são perpendiculares, né? Não são ortogonais. E, consequentemente, os planos, o plano e a reta não podem ser paralelos, ou seja, eles estão transversais. Então, segue que o vetor R não é ortogonal ao vetor N. E assim, a reta R e o plano π são transversais. Ou seja, eles se intersectam em um único plano, um único ponto. Mas antes de procurar a interseção, a gente vai determinar se a reta e o plano são perpendiculares ou não. Como é que a gente faz isso? Verifica se esses vetores, né, o R e o N, são LD ou não. Agora, segunda parte. Como? Para só calcular o determinante entre a primeira e a segunda coordenadas, ó, do R é 1 menos 1, do N é 1, 1. Se você calcular esse determinante, vai ficar 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes menos 1, menos 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é 2, que é diferente de 0. Então isso implica que os vetores R e N são LD. LI, né? Eu falei errado. Então essa sequência é LI. E assim, R e π não são perpendiculares.
Ok. Então a reta e o plano são transversais, tá? E não perpendiculares. O que dá para fazer agora é encontrar a interseção da reta e do plano, tá? Então, ó, vamos determinar agora, né, essa interseção, tá? Que nós já sabemos que é um ponto. Então vamos lá, digamos que P é a interseção entre R e P. Então olha só. Como o ponto P pertence à reta R, a primeira coordenada do ponto satisfaz essa primeira equação, a segunda coordenada satisfaz a segunda equação e a terceira coordenada satisfaz essa equação, né? Então se o ponto P é da forma x, y, z, né, as coordenadas, então o x tem que ser 1 mais lambda, o y é 1 menos lambda, o z é 1 lambda para algum lambda real. Tá? Isso pelo fato do ponto P estar na reta R. Então, o ponto P, então, ele tem que ser da forma 1 mais lambda, 1 menos lambda, lambda para algum lambda real. Agora, a gente tem que encontrar o lambda, né? Porque se eu encontrar qual é o valor de lambda, né, nós encontramos o ponto P que está na interseção. Só que por enquanto eu só usei o fato do ponto P estar na reta R. A gente vai usar o fato agora do ponto P estar no plano π. Agora, se o ponto está no plano π, as suas coordenadas satisfazem a equação geral do plano dada, tá? Então, se a gente pegar então essas coordenadas do plano do ponto P e substituir na equação geral do plano π, nós encontramos o valor de lambda para o qual o ponto P correspondente é a interseção da reta e o plano. Então, como o ponto P está em π também, então a gente vai fazer o seguinte. Você olha a equação geral, está aqui, ó, x mais y menos z mais 2 igual a 0, e substitui lá. Então vai ficar 1 mais lambda mais, agora o y é 1 menos lambda e é menos e, então menos lambda mais 2 igual a 0. Deixa eu só confirmar lá. Ó, x mais y menos e mais 2, né? Ó, o x é 1 mais i, lambda, o y é 1 menos lambda, o z é lambda mais 2, tá? Resolvendo aqui, ó, vai ficar lambda menos lambda, 1 mais 1, 2, menos lambda mais 2 igual a 0. Ou seja, lambda é igual a 4. Ou seja, se eu vier aqui na equação da reta R, substituir lambda igual a 4, o ponto que eu obtenho é o ponto que está também no plano π. Mas como nós sabemos que a reta e o plano só tem um ponto em comum, esse ponto é a interseção dessa reta e desse plano. Tá? Então, portanto, ponto P, bom, tá aqui o ponto P da interseção, né? 1 mais lambda, 1 menos lambda, lambda. Então, o ponto de interseção é o ponto 5 menos 3, 4. Tá? Então, nós provamos, então, em resumo, nós provamos o seguinte, né? A reta R e o plano π
são transversais não perpendiculares e se intersectam no ponto P de coordenadas 5, menos 3, 4. Tá? Vamos fazer o exercício B lá, dado no exemplo de cima, né? Agora, ó, parecido, né? Agora, só que a reta R agora nós conhecemos uma equação vetorial e de novo é dado uma equação geral do plano π. Primeira coisa, vamos encontrar então, deixar evidente o ponto da reta, o vetor diretor e o vetor normal do plano. Então, ó, note que vou chamar de A, que é um ponto dessa reta, né? Só olhar para a equação vetorial aqui, ó, 1, 1, 0. Esse é um ponto da reta R. Um vetor diretor da reta R, é só olhar o vetor, né? A tripla que está multiplicando lambda é 1 menos 1, 1. E um vetor normal a esse plano, né? Tem coordenadas aqui, ó, 1, 1, 0. Cuidado, tá? Como na equação geral não está aparecendo z, é porque o seu coeficiente é 0, tá? Primeira coisa, vamos verificar se esses vetores aí são ortogonais ou não. Bom, como esse produto fazendo as contas, ó, vai ficar 1, que é 1 vezes 1, agora 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 0 mais 0. Isso aqui dá 0. Segue que o vetor R e o vetor N são ortogonais, certo? Agora, se um vetor é ortogonal a um vetor normal do plano, é porque o vetor R tem que ser paralelo ao plano. Como R é paralelo ao plano π, agora a gente tem que analisar se a reta está contida no plano ou não, tá? Para isso, a gente vai pegar o ponto A, que está na reta, e verificar se ele está no plano π, né? Agora, ó, como? A gente faz isso pegando as coordenadas do ponto A e testando na equação geral do plano π, né? Ó, vai ficar 1 mais 1 menos 2, né? Ó, a equação geral do plano π é x mais y menos 2. Então, substitui pelas coordenadas do ponto A. Como 1 mais 1 menos 2 é igual a 0, né? Então, isso aqui implica que o ponto A está no plano π, né? Que as coordenadas de A satisfazem a equação geral do plano π. Segue que A está no plano π e, consequentemente, todo ponto da reta está no plano, tá? E, consequentemente, a reta R está contida no plano π. Ó, aqui a reta não é transversal ao plano,
Então não tem que procurar a interseção. Nós já encontramos, né? A interseção na verdade é toda a reta, tá? Se lembrarem lá atrás, quando a reta está contida no plano, toda a reta é a interseção da reta e o plano, ok? Então aqui a gente não precisa procurar a interseção. Só dar uma conferida no tempo aqui. Vamos resolver esses dois exemplos aí, para terminar esse vídeo. Mesma coisa, ó. São dadas as equações para a reta e para o plano, a gente precisa determinar a posição relativa, né? E quando tiver interseção, a gente procura a interseção e encontra. Nos dois casos, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação geral do plano, tá? Até daria para fazer direto, assim, quando nós temos uma equação vetorial do plano. Só que para não confundir mais, né? Eu vou fazer só esse método, tá? A partir da equação geral, que eu acho que é mais simples. Então eu acho mais fácil a gente pegar, quando é dada uma equação vetorial, nós obtermos primeiro a equação geral do plano, né? Então olha só, a equação geral desse plano. Bom, a gente já viu nas últimas aulas, né? Como é que é feita a análise. A gente vai pega um ponto genérico, x, y, z, faz menos um ponto do plano, né? O ponto aqui de amarelo. Então a primeira linha é x menos 1, y menos 1, z menos 3. Segunda linha, e na terceira linha nós colocamos os vetores diretores desse plano que nós temos aqui, né? Então, segunda linha 1, menos 1, 1. Terceira linha 0, 1, 3. Calcula a determinante dessa matriz igual a 0. O resultado vai ser uma equação, né, das incógnitas x, y e z, que vai ser justamente a equação geral do plano π. Bom, fazendo as contas aqui, ó, vai ficar menos 3 vezes x menos 1, 0y, mais z menos 3. Agora, ó, menos x menos 1, menos 3y menos 1, menos 0. E ó, aí tem esse menos 3x menos 1, menos x menos 1. Já vou somar ali para simplificar. Então vai ficar menos 4x menos 1, menos 3y menos 1, mais z menos 3, igual a 0. Então, distribuindo aí, então vai ficar menos 4x mais 4, menos 3y mais 3, mais z menos 3, igual a 0. Então aqui vai ficar 3 menos 3. Então fica menos 4x, menos 3y, mais z, mais 4, igual a 0. Tá? Essa então é uma equação geral do plano π dado. Ok? Só um comentário a fazer antes. Que se você olhar no livro, esse exercício que ele está resolvido de outra maneira, tá? Porque lá ele apresenta um outro método, só olhando para determinar a posição relativa, né? Olhando para os vetores diretores do plano. Não, os 3 vetores diretores, né? É diferente do que eu fiz aqui, que foi olhando para o vetor normal do plano, né? Mas o resultado no final vai ser o mesmo. Então, agora note que, tendo agora a equação geral do plano, né? A gente consegue os objetos aqui necessários, né? Um ponto da reta R é o ponto 1, 1, 1. Isso aqui é um ponto da reta R.
Um vetor diretor dessa reta é o vetor, cadê? 3, 2, 1. E um vetor normal ao plano é o menos 4, menos 3, 1. Tá? Esse 1 ficou estranho, deixa eu arrumar aqui. Primeira coisa, então, agora a gente vai fazer é verificar se esses vetores são ortogonais ou não. Como esse produto é o produto escalar dessas duas triplas, então vai ficar 3 vezes menos 4, menos 12, 2 vezes menos 3, menos 6, 1 vezes 1, 1. Isso dá menos 17, que é diferente de zero. Os vetores não são perpendiculares. E assim a gente conclui que a reta e o plano são transversais, tá? Ok. Primeira coisa, antes então, de achar a interseção, né, que é como são transversais, a reta está furando o plano, então eles têm um único ponto de interseção. Antes de achar esse ponto, vamos verificar se a reta é perpendicular ao plano π ou não. Como a gente faz isso? Só olhar se os vetores R e N, se eles são paralelos ou não. Ou seja, LD ou LI. Para isso a gente calcula o determinante, né? Pega a primeira e segunda coordenadas. Ó, do vetor R é o 3, 2 e do N é o menos 4, 3. Então, calculando determinantes, isso dá 9 mais 8. Menos 4, menos 3, né? Calculei errado aqui. Então, isso dá menos 9 mais 8, que é igual a menos 1, que é diferente de zero. Isso implica que os vetores R e N são LI. Tá? Não precisa nem calcular os outros determinantes, tá? Como esses vetores são LI, a reta e o plano não podem ser perpendiculares, né? Ok, pessoal. Então, o que nós faremos agora, então, é procurar a interseção, né? Então, vamos determinar agora a interseção da reta e o plano. Então, seja P, na verdade aqui você pode usar até igual, tá? Mas colocar pertence também não tá errado. Então, para começar, deixa eu escrever de outra maneira, né? Porque a equação ela tá, digamos que as coordenadas de P sejam assim, ó, x0, y0, z0 é a interseção da reta e o plano. Então, olha só o que acontece. Em particular, o ponto P está na reta R. Então, ele satisfaz a equação vetorial da reta R dada, né? Para começar, x0, y0, z0, ele é da forma 1, 1, 1 mais lambda 3, 2, 1. Então isso implica que
ponto P, né? Então ele dá a forma 1 mais 3 lambda, 1 mais 2 lambda, 1 mais lambda, né? Ó, somei coordenada a coordenada aqui, ó. 1 mais 3 lambda, 1 mais 2 lambda, 1 mais lambda. Tá? Logo, ponto P, ele é da forma 1 mais 3 lambda, 1 mais 2 lambda, 1 mais lambda para algum número real lambda. Mas agora a gente tem que encontrar qual é o lambda, né? Como é que a gente determina um lambda? Falta analisar ainda. A gente não usou o fato, né, do ponto P estar no plano π. Vamos analisar então. Como a gente faz isso? Pega o ponto P, as coordenadas, e substitui na equação geral do plano π. Ó. Tá? Ora, como? Equação geral. Cadê? Tá aqui, né? Menos 4x. Então, é menos 4 vezes 1 mais 3 lambda. Menos 3y é menos 3 vezes 1 mais 2 lambda. Mais z mais 4. Mais 1 mais lambda mais 4 a 0. Resolvendo? Resolvendo essa equação, a gente encontra o lambda para o qual o ponto P correspondente está na interseção, é a interseção da reta R com o plano π. Então, ó, vai ficar menos 4 menos 12 lambda, menos 3 menos 6 lambda, mais 1 mais lambda mais 4 igual a 0. Então, ó, menos 12 menos 18 menos 17 lambda. Agora os termos independentes. Menos 4 menos 7 menos 6 menos 2. Fazendo isso, então a gente chega no que o valor de lambda, né? Então, menos 17 lambda é igual a 2. Isso implica que o lambda é menos 2,17 avos. Agora a gente pega esse valor de lambda, substitui aqui no P, encontrando o ponto de interseção, né? Portanto, ponto P, né, suas coordenadas são as seguintes. É 1 mais 3 lambda. E o lambda que está aqui de amarelo. 1 mais 2 lambda. 1 mais lambda. Ó, para simplificar as contas, eu vou escrever esse 1 como uma fração com denominador igual a 17. Ou seja, 1 é 17 dividido por 17. Primeira coordenada vai ficar menos 6,17 avos. Segunda coordenada fica menos 4,17 avos. Na terceira coordenada fica menos 2,17 avos. Feito isso, ó, o ponto P tem coordenadas 11,17 avos, 13,17 avos, 15,17 avos. Certo? Bom, pessoal, parando essa aula por aqui, tá? Aí no próximo vídeo a gente faz mais aí alguns exemplos com vocês, ok? Até lá então.